Salmos de número 34, verso 4. Está escrito assim: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém? Amém, irmãos? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Vamos orar? Pai, fale conosco através da Tua santa e poderosa palavra. Nesse momento, unge, Senhor, os ouvidos de quem vai ouvir, a mente para que entendam e assimilem tudo o que vai ser ministrado, e o coração para que recebam a Tua palavra, e que esta palavra agora levante o caído, fortaleça o fraco, dê vigor ao que não tem nenhum vigor, em nome de Jesus. E todos digam, amém. Por favor, tome um assento. Coloque, por gentileza, o seu aparelho celular no modo silencioso. Evitem de ficarem distraídos. E vamos prestar muita atenção no que Deus tem a nos ensinar. Amém, gente? A história bíblica mostra que Davi era um homem de muita coragem. Aliás, ele mesmo vai testemunhar essa coragem que ele tinha, quando ele conta para Saul as experiências que ele viveu pastoreando as poucas ovelhas de sua família, ao enfrentar o urso e o leão. Vamos ler Davi falando dessa coragem que ele tinha. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Todos acharam? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 34, Davi disse assim: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, tomava a ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles.
porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olhe para mim. Davi enfrentava leões, Davi enfrentava o leão, Davi enfrentava o urso, e além de enfrentá-los, ele os feria e os matava. Ele precisava ter muita coragem para isso. Sim ou não? Hein? Enfrentar um leão e um urso? Dependendo do cachorro, a gente já não tem coragem de enfrentar. É verdade ou não é? Imagina o leão e o urso, precisa ter muita coragem. Então nós estamos falando de um homem muito corajoso. Até aqui tudo bem? Entenderam até aqui? Davi era corajoso ou não? Além de ter toda a coragem que ele tinha, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Diga: corajoso, segundo o coração de Deus. E olha que interessante. Com toda essa coragem, essa disposição que ele tinha de enfrentar leões, de enfrentar ursos, para salvar a ovelha, sendo ele um homem segundo o coração de Deus, olha o que ele vai confidenciar no Salmo de número 34. Vamos lá. Olha o que ele vai confidenciar. Verso de número 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos. Opa! Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Somente o verso 4. Ele está dizendo que ele teve que orar a Deus para ser livre de alguns medos. É isso aí? É, você acabou de ler aí. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos, de todos os meus temores. Então quer dizer que ele, que enfrentava leões, ursos, era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele tinha medos, temores que o impedia de romper, que impedia ele de avançar. E ele identifica que isso era um problema. Ele identifica que o medo é um problema seríssimo. Mesmo sendo este homem corajoso, ele ainda tinha medos, temores. Como é que pode? E você sabe que isso é um problema. Diga para alguém que está ao seu lado: o medo vai te engessando. Vai ou não vai? O medo se torna cadeias nas mãos, nos pés, de modo que chega um tempo que a pessoa não consegue mais dar um passo.
Eu vou te dar um exemplo na Bíblia de um homem extremamente bem-sucedido e que, segundo Deus, não havia ninguém na terra como ele. Coloca aí no livro de Jó comigo. Você vê o que é o medo. Jó. Falamos de Davi. Agora vamos falar do Jó. Jó capítulo 1. Vamos falar do Jó. Você não quebrou agora, meu filho? Jó capítulo... Nem bota aqui, Judete. Bota ali. Jó capítulo 1. Podemos ler? Só tem irmã Carol no culto? Quem veio para o culto, diga amém. Jó capítulo 1, irmão, vamos lá. Verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era... Este era homem, primeiro, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos o do Oriente. Maior do que todos os do Oriente. Verso 8. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra semelhante? Diga, ele é único. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Jó era bem sucedido, gente? Economicamente ele era bem sucedido? Na família ele era bem sucedido? Poxa, 3 filhos, 3 filhas, 7 filhos. Um casamento que realmente deu certo. Por quê? Porque os filhos mostram isso, né? Muita gente ao seu serviço. Ele sustentando muitas famílias, porque ele dava emprego para muita gente. Um homem extremamente bem sucedido, segundo a Bíblia, o maior do Oriente. Só que você sabe que Jó, da noite para o dia, ele vai perder tudo que tinha. E sabe o que ele vai dizer? Deus me deu. E Deus, cutuca alguém e diga, não foi Deus que tomou. Diga por quê, pastor? Eclesiastes capítulo 3, rápido. Isso é muito forte, hein? Pode ser que eu arrume um problema com essa mensagem, hein? Mas vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, rápido. Eclesiastes 3. Todos acharam? Verso 14. Tudo quanto Deus faz durará 30 dias, 60 dias, 1 ano. Tudo quanto Deus faz durará para sempre, eternamente. O que você entende aí? Que Deus não vai te dar nada para depois Ele tirar. Porque tudo que Ele faz é para durar
eternamente ou para sempre. Diga, pastor Anderson, o que aconteceu com Jó? Ele disse, Deus me deu e Deus não. O medo fez ele perder. Porque ele vai dizer lá na frente, o que eu mais temia me sobreveio. Ele se esqueceu disso. Que tudo que Deus faz é para durar, é para permanecer. Mas o medo de Jó, de perder tudo o que ele tinha, levou ele a 10 anos de sofrimento. E tem gente que trata o medo como um bichinho de estimação. Então diga para quantos tu puder dizer, não foi Deus que tirou não. Foi o medo de Jó que fez ele perder. A gente tem o hábito de botar a culpa em Deus em certos fracassos nossos. Deus sabe de todas, não cai uma folha da árvore se Deus não, e tem gente morrendo de medo. Tem gente cheia de inseguranças. Diga para alguém que está ao seu lado, não foi Deus que fez Pedro afundar. Foi o medo que afundou com Pedro. Ou Pedro vai dizer que foi Deus que pegou na cabeça dele e afundou ele. Você se lembra desse texto, né? Jesus vem andando sobre as águas, ele disse, és tu? Manda eu ir ter contigo. Jesus falou, vem Pedro. E ele começou a ir. Mas a Bíblia diz que o vento soprou, ele teve, e começou, foi Deus que afundou ele? O medo fez Pedro afundar. E se o medo faz alguém afundar, a coragem, a confiança, a segurança faz a pessoa crescer, faz a pessoa prosperar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga, a tua libertação hoje é específica. Diga, você tem que se ver livre do medo. Tem gente que vai começar a andar de perua. Só eu e a Carol entendemos. Eu não quis te falar nada, Carol, porque você tinha que ouvir isso aqui. Não é não, irmã? A senhora é minha testemunha. Não é não, pastor Judete? Então diga comigo, Jó perdeu tudo por causa do medo. Diga, Pedro afundou por causa do medo. Pergunte para quantos você puder perguntar. E aí, como é que vai ser? Deus vai te libertar dos seus medos. Deus vai te libertar da tua insegurança. Deus vai te libertar do seu pessimismo. Deus quer te entregar para ninguém tirar. Deus quer te honrar para ninguém tirar aquilo que Ele vai te honrar. Deus quer te exaltar para ninguém te derrubar. Quem está entendendo isso, diga a glória a Deus. Você precisa se libertar do medo. Sabe o exemplo que eu usei hoje aqui, evangelista Wilton? Do Laudi. O senhor conhece Laudi muito mais tempo do que eu. Laudi é um jovem aqui, membro da nossa igreja, casado com a irmã Lucimar, e tem um casal de filhos.
a Emily e o temido Eliel. E o Laudi ficou desempregado. O Laudi ficou o quê? Pagando aluguel. E não tinha nem como pagar o aluguel que ele morava. Aí ele veio aqui na igreja um dia, e eu preguei uma mensagem sobre confiança e coragem. No dia seguinte, ele levantou cedo, pegou a bicicleta dele e falou para a mulher dele: vou sair para procurar casa para comprar. Ela disse: gente, meu marido endoidou. A gente não tem nem dinheiro para pagar aluguel, ele está querendo comprar casa. E Laudi subia esses morros e descia, parava na frente das casas com placa de aluguel, anotava o telefone, chegava em casa, ligava como se fosse um empresário. Quer quanto na casa? Como é que paga? E a mulher olhava e falava: gente, meu marido tem que arrumar um emprego logo, ele está ficando doido, o desemprego está deixando ele doido. E ele fazia isso todos os dias. Até que um dia ele encontrou um mais doido do que ele. Ele ligou, perguntou quanto que a casa valia, o cara falou o preço. Ele disse: como é que eu posso pagar? O cara disse: como é que você quer pagar? Ele disse: você pode parcelar o preço cheio em 5 anos. O cara falou: negócio fechado, só vou botar uns jurinhos em cima, porque você vai pagar em 5 anos e eu preciso receber. Ele falou: tá fechado. Chegou em casa, falou para a mulher dele: arruma as malas. Ela falou: o que que houve? Ele falou: comprei uma casa. Ela falou: com que dinheiro? Ele falou: com que dinheiro? Sem nenhum. Como é que você vai pagar? Ele disse: mulher, fica tranquila, que Deus proverá. Resumindo para você entender, a casa era para pagar em quantos anos? Em 2 anos. Em 2 anos, ele já tinha quitado a casa para a glória do Deus Todo-Poderoso. Diga: pastor Anderson, e os juros? Ele disse para a mulher dele: fica tranquila que eu pego de volta. Quando foi para quitar a casa, ele tinha o valor exatamente sem os juros. E ligou para o cara e falou: eu quero te fazer uma proposta. Eu tenho X. O cara falou: mas aí você está tirando todos os juros. Ele falou: mas eu estou pagando com 3 anos de antecedência. É pegar ou largar. E outra coisa, se você não aceitar, eu vou diluir até os 3 anos agora, hein? O cara falou: pelo amor de Deus, me dá o que você tem aí. Em 2 anos ele quitou a casa. Olhe para mim para ver se isso não é coragem. Quitou a casa, foi para o quarto orar e disse: Deus, agora eu quero o carro. Estou cansado de andar a pé com a minha família, de enfrentar chuva, sol, frio, calor com os meus filhos, subindo e descendo a pé, ou gastando dinheiro com condução. Eu quero um carro. Antes de terminar aquele mês, Deus já tinha dado o carro também. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: Laudi, continua com medo e morre pagando aluguel? Quem está entendendo, diga amém. Deus está te convidando hoje, oh aleluia, a lançar esses medos por terra, essa insegurança por terra. Eu estou te garantindo, você pode muito mais do que você imagina. Você pode muito mais do que você imagina que pode. Levanta a tua cabeça, não se acovarde, não tenha medo, não fique inseguro. Confia em Deus, porque os que confiam no Senhor, eles não ficarão frustrados. Deus é quem chama a existência o que não existe. Diga glória a Deus. Bota a mão na sua testa assim, ó, e diga: em nome de Jesus, todo medo, toda insegurança, agora
Agora, agora, em nome de Jesus, jogue a mão para fora e diga: sai! Você é uma bênção, meu amigo. Você é uma bênção, minha amiga. Jó não era uma bênção? Sim ou não? Pedro não tinha tudo para dar certo. Por que que não deram? Por causa do medo, da insegurança. Isso é tão sério que Davi disse: eu busquei ao Senhor. Eu fui para o joelho. Eu fui orar, eu fui jejuar. E valeu a pena, porque Deus me livrou de todos os meus temores. Eu vou dizer uma vez só: esse ano será o seu ano. Não, eu vou repetir: esse ano será o seu ano. Será o ano extraordinário da sua vida. Só não tenha medo. Só não tenha medo. Não tenha medo. O Jó não disse: Deus me deu e Deus tomou? Sim ou não? Só que depois ele reconhece dizendo: não, foi o que eu mais temia que me sobreveio. Por causa do medo, você já deixou muitas oportunidades passarem. Por causa da insegurança. Você não está mais longe do que você está. A nossa libertação hoje é do medo, é da insegurança. Você vai arrebentar a partir de hoje, meu amigo. Deus vai quebrar essa cadeia chamada medo. Deus vai desfazer estas algemas chamadas medo. Tem gente aqui que Deus me revela que está andando, pastor, como se tivesse uma corrente, uma bola de ferro prendendo ela, porque ela não consegue deslanchar. Aí olha para dentro, o que que é? É o medo. Olha para dentro, o que que é? É insegurança. E vou falar mais, tá? Aliás, eu não sei se posso. Posso? De verdade? Não vai ficar triste, não? Reveja as tuas alianças. Porque às vezes o problema não é nem você. É alguém covarde, medroso, que você tem aliança com ele. Você até quer, mas a pessoa fala: ó, se eu fosse você... Sei não, hein? Eu acho que você está se precipitando demais. Quem está entendendo, diga amém. A gente não precisa de mau exemplo. Nós precisamos de bons exemplos. Porque todo covarde vai gerar o quê? Outro covarde. Todo medroso vai gerar o quê? Outro medroso. Diga: covardes geram covardes. Diga: medrosos geram medrosos. Você tem que ser um dos 300 de Gideão. E não um dos 31.700.
Gideão disse: nós vamos e vamos vencer. Eles disseram: tá ligado, nós vamos arrebentar. Quem me ouve, diga amém. É isso aí. O irmão, não tenho medo de nada, a não ser de Deus. Eu não me acovardo diante de nada, a não ser de Deus. E a pior coisa para alguém é chegar para mim e falar: pastor, não dá. Meu irmão, se falar para mim que não dá, hein, pastor Judete? Você aprendeu isso já, né? Se chegar e disser assim: pastor, ó, não vai dar, não vai, irmão. Eu já pego o covarde, tiro ele da frente. Eu já pego o medroso, tiro ele da frente e digo: vai dar. Para trás de mim, Satanás. Vai dar. Diga para quantos tu puder dizer: vai dar. Diga: pastor, o senhor já não teve medo? Já. E já perdi negócios grandiosos da minha vida por causa do medo. Custei aprender, hein? Olha lá, o Eric está ali também, ó. Hoje o Eric passa lá em Diadema, né, Eric? Era o que lá, Eric? Apartamento ou casa? Hã? Sente? No centro de Diadema. Negócio fechado. Você falou o quê? Ah, quantos anos faz? 10 anos, já tinha pago. 300 reais por mês. Aí. Diga para alguém que está ao seu lado: o medo impediu de ele ter um imóvel no centro de Diadema. Diga: no centro de Diadema. Vale quanto hoje lá um imóvel? Por baixo. E você ia estar pagando quanto? 300. A irmã morou em Barueri, não morou? Conhece Belval? Não tem aqueles prédios de frente da estação assim, ó? O Spire. Em 2015, irmã. 2015? Não. 2014. Eu estava na mesa. Contrato pronto. 119 mil. E eu tinha condição de comprar na época. Aí eu pensei assim: vou comprar para quê? Eu estou lá no Rio de Janeiro. Diga: pastor Anderson, custa quanto hoje? Para pagar barato, 450. Quanto estava? Já estava 340? Pois é. Eu ia pagar 119 mil, estava na planta, não tinha nem construído. Diga: pastor, o que houve? O medo, insegurança. Depois daí, irmão, falei: não perco mais não. Porque o servo de Deus já tinha terminado de pagar. Ainda que não estivesse morando lá, estivesse morando aqui, mas é uma renda. Para vender barato 300 mil, para vender barato 450 lá. E o medo me impediu. Que eu dei a desculpa que eu estava no Rio de Janeiro, mas mentira, medo, segurança. Vai pagar um aluguel lá, é 2 mil no mínimo para pagar um aluguel lá. Um mínimo, é 2 mil de aluguel. Estava eu aqui pregando, ganhando 2 mil. Digo: o que houve, pastor? O medo, a insegurança. Isso vai mudar hoje. Eu tive que aprender as duras penas. Porque tem hora que a gente tem que tomar uns tombos de bicicleta para a gente aprender a andar, sim ou não? E eu já tomei muito.
E hoje eu não pago aluguel porque Deus teve misericórdia da minha vida, porque eu fui muito inseguro, muito medroso. Mas aprendi. E o que eu aprendi, eu estou aqui te ensinando. Tem oportunidades que não voltam mais, que elas surgem uma vez só na sua vida, e você não pode deixar passá-la. Pastor Judete hoje mora numa casa que ele pagou ela no mínimo umas 2 vezes. O terreno onde ele construiu a casa dele, ele pagou no mínimo umas 2 vezes. Estou mentindo, pastor Judete? Mas quantas vezes o medo disse para ele: desiste, meu filho, você não vai aguentar. Já tentou uma vez, não deu certo. Hoje está lá. E se ele tivesse tido medo? Com 5 filhas vindo do Piauí. Eu estou pregando algo para você, numa simplicidade, para você entender. Porque às vezes o camarada está desempregado, ele tem medo de botar um currículo. Medo do quê? Às vezes ele vende um produto, ele tem medo de oferecer, mas medo do quê? O máximo que você vai ouvir é um não. Mas cutuca alguém que está ao seu lado, diga: sabendo que o não você já tem, o que você quer é o sim. E para achar o sim, você não pode ter medo. Oh, aleluia. Levante a sua mão direita ao céu, porque eu estou dizendo que esse ano vai ser extraordinário. Eu estou dizendo que esse ano vai ser extraordinário. Todo medo vai cair por terra, toda insegurança vai cair por terra. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai conquistar, você vai romper. Queira Satanás ou não, por quê? Porque a ferramenta que ele tem usado talvez contra você seja esse medo, essa insegurança que hoje vai cair por terra. Amém, irmãos? E em nome de Jesus, diga para quantos tu puder dizer: nós não vamos afundar. Oh, aleluia. Diga para ele ou para ela: nós vamos crescer. Diga: nós vamos prosperar. Quem está nessa fé, levante a mão direita ao céu. Abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor. Abre a sua boca e adore a Deus. Abre a sua boca e exalte a Ele. Abre a sua boca e bendiga a Ele. Olhe para mim aqui, ó. Evangelista Josenildo. Quem? Quem? Diga: evangelista Josenildo. Chama ele de Josenildo não, que ele não gosta. É evangelista. Diga: evangelista Josenildo. Veio de Alagoas para cá dentro de uma carreta. Deixou a mulher e o filho lá. Sem Jesus, vivendo a vida desgraçada. Chegou aqui para morar de favor. Estou mentindo, meu filho? Passado um tempo, encontrou Jesus. O evangelista Wilton lembra quando ele chegou lá na Paz e Vida, não foi isso? Conversava muito com ele. Vou chegar já em você Faça também. o consórcio Honda e entre pro grupo que te deixa mais próximo do seu sonho. É fácil e funciona. Aí quando ele encontrou Jesus, irmã, ele percebeu a besteira que ele fez de abandonar a família dele. Só que a mulher dele, ele queria ver o cão, mas não queria ver ele. Porque ele tinha aprontado muito. E ela gritava para os 4 cantos de Alagoas, dizendo: aquele lá não quero ver nem pintado de ouro. Está repreendido. Quando alguém falava que ela ia voltar com ela, falava: está amarrado. Aquilo ali foi a pior besteira da minha vida. Não queria ver ele nem pintado de ouro.
E um belo dia, ele criou 2h da manhã, ele olhou o WhatsApp, ela online. Ele falou, não, já tem. Vou mandar para ela uma mensagem. Mandou uma mensagem para ela, na hora que ela viu que era ele, ela falou, que esse Satanás está me perturbando uma hora dessa? Ele falou para ela, eu amo você, moço. Quero casar com você. Ela falou, você tá doido? Sabe o que ele fez? Diga o que, pastor? Ajuntou dinheiro, comprou passagem para ele ir e para voltar ele, ela e o filho. Falou, vou buscar minha família. Quando ela menos esperou, quem está chegando lá? Ele. Ela falou, o que tu está fazendo aqui? Ele diz, vim buscar você. Vim buscar meu filho. Vim buscar minha família. Ela falou, como assim? Ele falou, e só saio daqui casado. Já combinei, vamos marcar o casamento. Ela falou, você está ficando doido? Ele falou, não. Vou casar com você. Enquanto isso, sem que ele soubesse, Deus estava usando alguém para dizer para ela, estou trazendo o teu marido de volta. Aquilo que o diabo destruiu, eu vou reconstruir, eu vou restaurar. Quando ele chegou lá nessa fé, com essa coragem, ela disse, não tem jeito, Deus falou, está se cumprindo. Você é um homem de fé, um homem de coragem, e hoje a família está restaurada. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Ele falou, só de raiva vou fazer mais uma. Aí fez a Júlia e agora operou. Olha lá, tamanho dele ali que não deixa eu mentir. Veio do estado da Bahia para cá, sem saber aonde ia ficar. Primeiro emprego dele foi de faxineiro. Perguntou para ele, sem cara, ele falou, estou dentro. Tem medo? Ele falou, não. Mansava boi lá na Bahia, roçava a terra lá, vou encarar. De faxineiro passou a vendedor, passou a ser o melhor vendedor da empresa. E um belo dia ele falou, pastor, estou com uns projetos aí. Eu falei, vai na fé, irmão. Ele falou, pastor, mas é para abrir uma loja. Eu falei, abre. Coragem. Deus falou contigo, a tua mulher está de acordo? Tá. Eu falei, então vai para cima. Com um ano que a loja estava aberta, ele já pegou o galpão do lado. Ele falou, pastor, estou pensando. Eu falei, está pensando? Não, pega. Tem que ter coragem. Diga, pastor, se ele não tivesse, estava lavando o banheiro até hoje. O não nós já temos. Vamos atrás do sim. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga, levanta a cabeça, respira fundo, sacode a poeira, manda embora o medo, a insegurança, e vamos dar a volta por cima. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O medo te paralisa, o medo te faz perder a oportunidade, o medo te faz afundar. Só que a partir de hoje isso acaba na tua vida. Amém, gente? Eu estou pregando para homens e mulheres que vão romper.
Eu vou repetir, eu estou pregando para homens e mulheres que irão romper. Você vai trilhar caminhos que você não imaginava que você seria capaz. Você vai viver experiências que você achou que você jamais viveria. Você vai alcançar pódios que você jamais imaginou que você alcançaria. Eu estou dizendo que muitas vezes o teu problema é o medo, é a insegurança. Não tenha medo. Eu não quero ver você se afundando. Eu estou mostrando aqui para você exemplos meu, do Eric, diácono Eric, o que o medo faz. Ah, pastor, mas se o senhor tivesse feito um negócio lá, o senhor não estaria aqui. A gente tem que parar de pensar isso, ficar arrumando desculpa para tudo. Eu poderia estar aqui, ter o que eu tenho hoje, mas tendo lá também. O problema não era nada disso, foi o meu medo, foi a minha insegurança. Olhe para mim, veja como eu tive que aprender, veja como ele teve que aprender. E vai para cima. Eu não tenho vergonha de dizer que eu já tive medo, que eu já fui inseguro. Mas o dia que eu aprendi a ter coragem, aplicar a minha fé, que você sabe que a oração é isso, né, irmão? É você orar e agir. Oração. Oração é orar e ter ação. Ah, por que você não está fazendo? Eu estou orando. Ah, eu estou em oração. Mas pois é, mas você tem que orar e agir. Você vai muito longe. Eu vou repetir, você vai muito longe. E quantos estão nessa fé comigo, levante a mão. Eu vou fazer uma oração agora por você. E Deus vai te libertar de todo medo. Mas a minha pergunta é: quantos querem se ver livres do medo e da insegurança? Diga: eu quero. De pé, toda a igreja. Que coisa linda. Deus poderoso.